O primeiro grande salto no caminho que percorremos para chegar até aqui, e o que não deu certo. Nos anos 1920, chega ao Brasil a visão da criança não como um adulto em miniatura, mas como um ser com características cognitivas distintas. Uma visão do aprendiz como um ser ativo que constrói seu próprio conhecimento. Eram as ideias da escola ativa, que é aqui chamada de escola nova, nome que se deu aos vários movimentos dentro da educação que tiveram como pensadores importantes, Dewey, Claparède, De Crowley, Montessori e Freinet. Embora tivessem algumas divergências entre si, assumiam todos o mesmo princípio norteador, a valorização do indivíduo como ser livre, ativo e social. Claparède, considerado o pai da escola ativa, tinha como premissa que a necessidade é a mola propulsora da ação inteligente. Nessa perspectiva, a criança só aprenderia o que fosse demandado por uma necessidade que se expressaria em interesse. Tudo mais seria imposição. E as coisas só teriam o poder de serem interessantes à medida que correspondesse a uma necessidade do indivíduo em um determinado momento. Ficava então a questão, que o próprio Claparède considerava não resolvida. Como suscitar a necessidade na escola, como fazer germinar na criança o interesse por aquilo que se deseja ensinar. Para responder a essa questão, os pensadores da Escola Nova construíram um modelo de ensino que ficou conhecido como aprendizagem pela descoberta. A escola deveria estimular as crianças a fazerem descobertas, criar situações tais em que pudessem não ser ensinadas, mas realizar aprendizagens por si mesmas. Era uma ideia de autorregulação, no sentido de que as crianças buscariam conhecimento na medida de suas necessidades. O modelo, um tanto quanto amarrado a uma concepção, por assim dizer, biológico-alimentar, como se o conhecimento fosse uma espécie de alimento para o espírito e o aprendiz tivesse a necessidade de sair em busca dele. Evidentemente, um modelo como esse refutava a ideia de decidir a priori os conteúdos do ensino. Supunha-se que eles deveriam ser determinados pelo interesse das crianças. A utilização frequentemente distorcida dessas ideias acabou por incentivar uma onda de práticas pedagógicas espontaneístas. Era como se esquecêssemos que a escola constitui uma instituição cuja função social é claramente colocada. Ela não é uma simples provedora de alimento para o espírito, mas deve formar o cidadão daquele momento histórico, naquele país, naquela circunstância. A sociedade é que decide o que suas crianças e jovens devem aprender. Ao colocar o foco exclusivamente no processo de aprendizagem, o movimento da Escola Nova deixou de lado o produto dessa aprendizagem. Essa posição derivava, entre outros motivos, de uma crítica bastante pertinente à aprendizagem não significativa, de pura memorização sem sentido. Mas, tentando mudar essa realidade, o que se acabou fazendo foi entortar a vara para outro lado. De uma situação em que o aluno deveria receber o conteúdo por pura transmissão, evoluiu-se para uma outra, na qual o conteúdo a ser aprendido deixava de ter importância. A ideia predominante era que o papel do ensino deveria ser o de criar possibilidades para que o aluno pudesse aprender a aprender, não importava exatamente o que. Por não privilegiar os conteúdos escolares, a Escola Nova foi profundamente criticada no Brasil, especialmente nos anos 70. Seu modelo de ensino não favorecia a inserção das crianças pobres que vinham de casa com uma bagagem cultural que não era valorizada na escola, no universo da cultura reconhecida socialmente. A escola falhava por não oferecer a essas crianças condições de aprendizagem da cultura necessária à cidadania. Além desse desinteresse pelo produto da aprendizagem, os pressupostos da escola nova não funcionavam com eficiência para a aprendizagem escolar. As orientações normalmente ficavam no nível das recomendações gerais. É importante trabalhar em grupo, desenvolver a cooperação, a moralidade, a criatividade, estimular a curiosidade. Tudo muito genérico, e na hora que o professor entrava na classe, tendo de ensinar leitura e escrita, as 4 operações e outros conhecimentos das áreas de ciências naturais e sociais, o que ele tinha como modelo de ensino de conteúdos específicos para pôr em prática, vinha de um referencial teórico completamente diferente. O discurso era construtivista, mas a prática era às claras ou disfarçadamente empirista. Uma série de tentativas foram feitas no sentido de criar propostas pedagógicas diferenciadas. Montessori, por exemplo, desenvolveu uma pedagogia centrada na percepção da criança, com um método apoiado em uma série de materiais específicos e caros, confeccionados especialmente para o ensino escolar. Freinet, ao contrário, trouxe o mundo social para dentro da escola, herança maravilhosa que nos deixou. Foi um dos primeiros a reiterar a importância do trabalho do aprendiz e, como Dewey, o papel educativo de desenvolver projetos com os alunos, como, por exemplo, escrever, imprimir e distribuir um jornal escolar.
mas nenhuma proposta deu conta do tratamento didático de conteúdos escolares específicos em sua totalidade. Provavelmente, por isso, os pressupostos escolanovistas acabaram sendo mais difundidos na educação infantil, onde era menor a preocupação com a aprendizagem de conteúdos específicos. O professor do ensino fundamental, que se inspirava na escola nova, acabou vivendo uma contradição aflitiva. Não é simples para nenhuma pessoa admitir que não sabe o que deveria saber, que não compreende as consequências das próprias ações, que não consegue responder aos desafios colocados pela prática profissional com o conhecimento de que dispõe, principalmente quando realiza um trabalho de reconhecida importância social. Note-se que, quando me refiro a esse professor, não estou falando de um sujeito individual, mas de um sujeito social. É o conjunto dos educadores que vive essa dificuldade, já que existe o pensamento educacional compartilhado pelas pessoas. Por isso, é tão penoso provocar mudanças na matriz desse pensamento compartilhado. Ele se expressa em determinadas práticas pedagógicas das quais é difícil recuar. Começa com Piaget a construção de um novo olhar sobre a aprendizagem. No início do século passado, a aprendizagem de conteúdos específicos, como a das operações aritméticas, de uma equação de segundo grau ou da leitura e da escrita, não era considerada um bom tema de pesquisa. Os estudiosos que investigavam essas questões ainda estavam buscando formatar o modelo geral de aprendizagem. Foi o que Piaget fez quando formulou com clareza a ideia de que, ao conseguir conhecer alguma coisa, o aprendiz transforma o real, o mundo e a si mesmo, mostrando que a aprendizagem não era uma impressão que o mundo externo realizava na mente. Não era alguma coisa que se imprimia de fora para dentro no cérebro humano. Assim, ele colocou de pé uma epistemologia, isto é, uma teoria do conhecimento que tenta explicar como se avança de um conhecimento menos elaborado para um conhecimento mais elaborado. A criação por Piaget de um modelo claro do processo geral de construção do conhecimento abriu a possibilidade de, mais tarde, estudar-se a construção de conhecimento específico, como fez Emília Ferreiro, aluna de Piaget, sob cuja orientação fez o doutorado ao investigar a psicogênese do sistema de escrita. Na minha opinião, foi ela quem, no Brasil, abriu essa nova perspectiva tanto para os pesquisadores dedicados às questões de aprendizagem como para os educadores. Podemos dar, então, um enorme salto de qualidade na compreensão de questões muito importantes para a educação. Ferreiro mostrou que era possível pensar o construtivismo, o modelo geral de construção do conhecimento, tal como formulado por Piaget e pelo grupo de pesquisadores de Genebra, como a moldura de uma investigação sobre a aquisição de conhecimento particular, no caso, o da leitura e da escrita. No momento em que estudou esse objeto tão escolar em uma investigação cujo marco teórico era piagetiano, Emília Ferreiro desvendou a possibilidade de pensar outros conteúdos escolares a partir desse referencial. A teoria de Piaget oferece um modelo epistemológico do qual é possível extrair consequências de natureza psicológica. A psicogênese da língua escrita é o modelo psicológico de aprendizagem especificamente da escrita. Isso informa o educador, mas a maneira pela qual essas informações são utilizadas na ação didática pode variar muito, porque nenhuma pedagogia responde apenas a um modelo psicológico, embora a ausência de um modelo psicológico claro resulte num modelo pedagógico ambíguo. No caso, por exemplo, da alfabetização, o modelo geral de aprendizagem no qual se apoia a psicogênese da língua escrita é de que é um processo de aquisição no qual a criança vai construindo hipóteses, testando-as, descartando umas e reconstruindo outras. Mas, durante a alfabetização, aprende-se mais do que escrever alfabeticamente. Aprende-se pelo uso, as funções sociais da escrita, as características discursivas dos textos escritos, os gêneros utilizados para escrever e muitos outros conteúdos. O modelo de ensino atualmente relacionado ao construtivismo chama-se aprendizagem pela resolução de problemas e pressupõe uma intervenção pedagógica de natureza própria. Quando falamos de aprendizagem pela resolução de problemas, não estamos nos referindo aos clássicos problemas escolares de matemática, e sim à utilização como núcleo das situações de aprendizagem, de situações-problema. Temos disponível agora um modelo de ensino que, reconhecendo o papel de ação do aprendiz e a especificidade da aprendizagem de cada conteúdo, propõe que a didática construa situações tais que o aluno precise pôr em jogo o que ele sabe no esforço de realizar a tarefa proposta. Uma situação-problema se define sempre em relação ao aprendiz. Deve ser uma situação na qual a solução não vai ser buscada na memória, nem a resposta pode ser imediata, pois o aluno precisará mobilizar conhecimentos que já tem e usá-los, de tal forma que acabará construindo uma solução não previamente determinada. Saber, por exemplo, que o feminino de menino é menina não é problema nenhum para ninguém. Nesses tradicionais exercícios, que ocupam muito do precioso tempo que as crianças passam dentro da escola, o que se aprende no máximo é que existe um
uma terminologia específica, feminino e masculino, para tratar desse assunto. Não quero com isso dizer que as aprendizagens de terminologia, nomes, fatos, datas e outras que são eminentemente memorísticas não sejam necessárias, mas não podemos reduzir a aprendizagem a isso. Saber, por exemplo, o ano em que Cabral chegou ao Brasil é uma coisa relativamente simples, que com algum esforço de memória se consegue. Procurar entender o contexto histórico do momento e tudo o que resultou desse fato já é outra história. Aprender a aprender é algo possível apenas a quem já aprendeu muita coisa. Apesar de termos revisto o modelo de aprendizagem pela descoberta proposto pela Escola Nova, estamos vendo reaparecer uma de suas bandeiras, o aprender a aprender. Pelo entendimento que se tem hoje sobre o que a escola deve ensinar, o conceito de aprender a aprender continua, na essência, sendo o mesmo proposto pela Escola Nova nos anos 20. Na prática, no entanto, ele muda radicalmente. Se nessa época o aprender a aprender era visto como um desenvolvimento geral da lógica do aprendiz, hoje sabemos que é um desenvolvimento da lógica, sim, mas que apenas isso não garante essa capacidade. Para aprender a aprender, o aprendiz precisa dominar conhecimentos de diferentes naturezas, como as linguagens, por exemplo. Precisa ter flexibilidade e capacidade de se lançar como autonomia nos desafios da construção do conhecimento. Todo um saber necessário para poder aprender a aprender. Isso só se torna possível para quem já aprendeu muito sobre muita coisa. Alguém pode aprender por si mesmo quando já sabe o suficiente para, primeiro, reconhecer o que merece ser aprendido, depois construir estratégias a partir do que já sabe para alcançar novos conhecimentos? Para conquistar essa condição é preciso, por exemplo, ser um leitor competente, porque muito do conhecimento disponível está escrito. É desejável saber buscar informação através do computador, pois trata-se de uma forma rápida de obtê-la. Mas o fundamental é desenvolver a capacidade de estabelecer relações inteligentes entre os dados, as informações e os conhecimentos já construídos. Os rumos que nossa sociedade está tomando indicam claramente que, para ser capaz de aprender permanentemente, e não importa para que área profissional a pessoa vá se dirigir, a bagagem básica necessária hoje é acadêmico-cultural, em que se articulam conhecimentos de origem tradicionalmente escolar e relacionados aos movimentos culturais da sociedade. Torna-se cada vez mais comum perguntar a alguém que quer um cargo de executivo numa empresa se gosta de literatura, vai ao teatro, ao cinema, ouve música, se tem um olhar informado em relação às artes plásticas, se conhece línguas, mesmo que essa pessoa esteja lá para tratar do movimento de capitais ou das fibras ópticas. Cada vez mais se recupera a ideia de que existe uma formação geral que é condição para a aprendizagem permanente. Nessa perspectiva, a escola hoje tem uma tripla função: levar os alunos a aprender, dar-lhes os fundamentos acadêmicos e, sem perda de tempo, equalizar as enormes diferenças no repertório de conhecimentos com que eles chegam. Todos sabemos que é impossível a escola realizar sozinha essa terceira função, mas sua contribuição é essencial. Ela existe fortemente nas sociedades tidas como desenvolvidas. Existe também em países como Cuba e outros da Europa Oriental, nas quais a escola desempenhou esse papel e contribuiu efetivamente para uma extraordinária equalização da natureza cultural. Num período de meio século ou menos. Houve um tempo em que se pensou que só era possível a escola assumir esse papel numa situação de revolução social. Como essa possibilidade hoje em dia está fora, não só de nosso alcance, mas até do nosso imaginário, é hora de começar a pensar com maior profundidade como agir para democratizar, de fato, o acesso à informação e as possibilidades de construção de conhecimento.